como foi toda a experiência em detalhes com o Jun Hein no Brasil? Eu vou até beber uma água pra falar disso. Olha, o show do John Hein foi... Acho que foi bem especial pra mim, porque eu já tinha feito apresentação antes, já tinha feito MC antes, mas foi o maior que eu tinha feito em termos de MC, né? Então, foi uma experiência muito especial. No do John Hein, especificamente, eu fiquei tanto como intérprete dele, tipo, fui lá no aeroporto com todo mundo pra buscar ele. Aí, nas agendas, tipo, tem que ir pra lá, tem que ir pra cá, tinha que ir na van junto, porque os motoristas não falam coreano, né? Então, teve um contato mais próximo, de fato. E depois apresentei, né? Foi muito tranquilo, pelo menos da minha parte. A equipe que eu tive contato, e ele, e as empresas intermediárias que tiveram contato comigo, foram muito tranquilas, eles foram muito tranquilos. A equipe dele também é muito tranquila. O pessoal, eu lembro que gosta muito do segurança, por exemplo, que chorou no show, né? O pessoal comenta muito dele, ele é muito legal. O John Hein em si é muito legal. Em relação à apresentação, um pouquinho antes eu fiquei nervoso, mas, tipo, eu fiquei nervoso quando já tava todo mundo lá dentro. Que eu dei uma espiadinha, assim, pra ver quanta gente tinha. E, tipo, aquele mar de gente, assim, no vidro, até lá em cima. Isso é muito e eu fiquei, meu Deus. Acho que caí na real, sabe? Tem que tentar explicar pra galera. Porque a galera costuma ver do público pro palco. Quando você vê do palco pro público, é assustador. É muito louco, porque é muita, muita, muita gente. Você vê assim, é muita gente. E aí tu deu uma olhadinha ali no... Dei uma olhadinha pro público e fiquei assim, meu Deus, quanta gente, né? Porque eu comecei a pensar assim, são muitas pessoas que potencialmente podem me amar, podem potencialmente me odiar, podem potencialmente falar bem de mim, podem potencialmente falar mal de mim. São milhares de pessoas que... E agora? Que todas vão me ver já. Todas vão estar olhando pra mim e prestando atenção no que eu tô dizendo. Exatamente. Todas, de certa forma, eu posso dizer, dependem de mim pro show continuar, entendeu? Então, é uma responsabilidade isso que eu ia dizer, na sua pressão, mão, sabe? É uma pressão, uma responsabilidade na sua mão. Tipo... O show depende de mim pra continuar, entendeu? Mano, é uma responsabilidade grande pra muito caramba. Grande. Não, é muito doido, é muita responsabilidade. Mas, eu tava como os outros países sempre tem... Geralmente o apresentador não sabe falar coreano. O padrão que foi no John Hein, tanto no Roinhop, foi que todos os países tivessem um MC e um tradutor. Então, nesses dois eu não traduzi. Eu só fiz a apresentação justamente por causa disso, pra não destoar dos outros países. Então, eu tava com o Mário, que é quem fez a tradução nesses dois shows comigo, né? E eu acho que tá com ele, assim, eu já tinha trabalhado com ele outras vezes. E tá com ele, ele me deu uma acalmada, me deu uma ajudada pra ficar tipo... Vai dar certo. E qual é a diferença do teu trabalho como tradutor e quando foi só como MC? Tem uma Só como MC. Só como MC. Tem uma diferença relativamente grande, porque... Embora das duas formas, o público, de certa forma, dependa de você tanto para entender quanto para poder dar prosseguimento ao show, né? Para poder continuar o show, eu acho que... Você fica muito mais aberto ao público quando você está de apresentador. Então, pelo menos na minha cabeça, passa muito mais coisas em relação ao pós do que quando você é tradutor. Porque às vezes, quando você é tradutor, você faz. Obviamente, você também tá aberto ao público. Tanto a crítica quanto a elogio. Mas, querendo ou não, nesse momento, você não tá com uma pessoa pública. Exatamente. Você não tá com uma imagem pública porque as pessoas não te veem. Agora, quando você está de apresentador, é a sua imagem que está ali, entendeu? Então, querendo ou não, você tem mais abertura ao público e você tem até uma preocupação a mais em relação à sua... Eu vou dizer sua imagem no sentido de, tipo... Quando eu tô de tradutor, eu tô dentro de uma cabine, ninguém tá me vendo. Então, as pessoas só escutam minha voz. Mas quando eu tô de apresentador, as pessoas estão me vendo em cima do palco. Então, tipo, eu tenho toda uma preocupação a mais com roupa, com um jeito de me portar, com um jeito de interagir com o artista, entendeu? Então, tem preocupações a mais que você tem que tomar quando você está de apresentador. Mas qual é o papel do apresentador durante esse... Foi um fan meeting show?
o do John Hamm foi um fan meeting. Ele, nos fan meetings de ator, geralmente eles apresentam também música, mas justamente por eles não serem cantores em si, eles não têm um repertório gigante para poder fazer, para poder carregar o show só de música. Então eles precisam de vários quadros, né? E a sua responsabilidade, desculpa interromper, a sua responsabilidade então é guiar esses quadros acontecerem e ter a interação do público com o artista com o público. Ei, entendi. Isso é uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Porque você e o artista é uma coisa. Quando põe o terceiro, que é o público, pode sair tudo. Sim, exatamente. É uma pessoa aleatória que tá no show. Não só uma pessoa, são milhares de pessoas, entendeu? Pode acontecer muita coisa. E eu até formulei um pensamento para não pensar em milhares de pessoas. Geralmente, você sabe que os shows são divididos em setores, né? Então, geralmente, tipo, para eu não ficar pensando o que cada pessoa tá pensando, eu meio que foco na pessoa mais visível daquele setor e falo assim, é minha base. Aí se a pessoa tá sorrindo, ela tá feliz. Ela tá bem. Mas, obviamente, eu sempre procuro dar uma olhada geral em todo mundo. Tanto que no do John Hamm, eu vi o pessoal com a camisa lá, aquela camisa do Brasil que ele vestiu. Aí eu dei uma olhada assim pra ver, eu vi que ele olhou, eu falei, agora é a deixa. Ele já tava pegando mais bandeira, aí eu vi ele olhando pra camisa, eu falei, agora é a deixa. Traz aí a camisa, que não sei o quê. Tem que ter o feeling da coisa, né? Tem que ter... no palco é muita questão de feeling também. Porque a gente tem o roteiro, a gente tem os quadros, né? Mas tudo pode acontecer ali na hora. Tudo pode acontecer. E tem que ter o jogo de cintura. Tem que ter jogo de cintura, senão pode dar ruim. É muito doido, muito doido, muito doido. E aí, alguma dessas interações foi uma parada que te marcou? Teve alguma coisa dentro desse show, da tua apresentação lá com ele, que tu achou, cara, isso aqui foi muito irado que aconteceu? Do John Hamm? Olha, eu diria primeiro a questão da camisa também. Eu acho que eu fiquei muito feliz com essa questão da camisa, porque... assim, pra mim, quando eu fiz uma coisa simples pra mim. Tipo, eu fui lá, eu falei, a camisa ali, traz aqui e tal. Ele vestiu, que pra mim, como apresentador, foi uma coisa simples, uma coisa fácil de fazer. Mas depois ver como os fãs, o pessoal gostou disso, muito disso. Teve um impacto muito grande dele vestir e tal. O impacto que teve depois, tanto pros fãs quanto a repercussão, me deixou muito feliz. Me marcou muito, tipo, nossa... Porque uma coisa que eu gosto muito é de realmente dar atenção também aos fãs. Porque às vezes você pode pensar que, nossa, são milhares de pessoas e tem um palco mais alto, então às vezes você não consegue ver exatamente como estão os fãs, né? Mas eu gosto muito de dar atenção também aos fãs, justamente poder ao máximo tentar fazer essa interação dos fãs com o artista. Por exemplo, no rock, o que os fãs falavam, como no rock eu apresentei e traduzia ao mesmo tempo, eu também traduzia às vezes, tipo, o que os fãs falavam e incorporava já na apresentação, no que eu tava apresentando, para poder deixar uma coisa mais dinâmica e mais interativa com os fãs. Porque eu acho que assim, eles conseguem sentir mais parte, conseguem sentir mais parte do show do que só telespectador, tipo, só uma pessoa que tá parada vendo, não. O que eles estão falando, as opiniões que eles estão querendo ali, que passe pro artista, tá sendo conectado. Impacta no agora. Exatamente. Eu concordo 100%. Isso muda a experiência totalmente. Total. Porque é um show, né? Isso é o massa do show. O massa do show é isso, porque senão você só botava numa tela pra você ver. Sim. O show, isso é massa, é fazer parte do show. Sim. Enfim, isso é muito massa. Eu achei o show do John Hamm, assim, muito, muito legal. Eu achei que foi muito equilibrado em relação, tipo... A gente pôde conversar sobre as séries que ele fez, principalmente Amor Mora ao Lado, que foi... a série que tava... Então, foi a série que tava em alta no momento. A gente pôde conversar. A gente também pôde mostrar pra ele coisas da cultura brasileira, como foi a tapioca que ele fez lá, a camisa, as bandeiras. Foi ele que alguém tava com... Foi o Thiago Nu que pegou uma bola? Ou foi ele que pegou? Teve algum família? Uma bola, eu sei que o Thiago fez um embaixadinha. Isso, embaixadinha. Sim, fez então. embaixadinha.
E aí, eu gostei muito dos quadros do John Hein, e eu achei que, opinião minha pessoal, né? Mas eu vejo muita gente falando, eu amei o show do John Hein, tenho muita saudade, foi o meu melhor. Eu adoro ver esse tipo de comentários, porque, na minha opinião, também foi um dos melhores fan meetings, justamente porque os quadros, sendo imparcial mesmo, os quadros foram muito divertidos. A gente conseguiu explorar muitos lados dele, tipo, tanto como ator, tanto como pessoa que tá no Brasil pela primeira vez. E tanto momento emocional, conexão com os fãs, eu achei bem completo. E ele? Tipo assim, no sentido de pessoal. Ele foi um cara massa, ele gostou da experiência que ele teve no Brasil. Você sabe alguma coisa assim? Ele é um cara muito massa. A gente teve a oportunidade de conversar algumas vezes no hotel, na van. Ele é um cara muito massa. E a gente brincou. Eu até falei antes da gente ir pro show, tipo... Você sabe que tem uma pergunta que fala sobre samba. Eu vou te fazer sambar. Aí ele, não, mas eu sou muito ruim em dança. Eu falei, vamos ver, mas se o público pedir, sabe que eu vou ter que falar, né? Ele, se o público pedir, tá bom. O show tem que continuar. O show tem que continuar. Então, ele é um cara muito de boa. Isso eu posso dizer tanto na experiência que eu tive com ele aqui no Brasil, tanto no Chile.